empresas que tocaram futebol, mas não atingiu os objetivos que era o esperado do clube, né? E a gente realmente fica muito triste por isso. Eu, enquanto torcedor, também me coloco nessa condição. Mas esse ano é uma condição um pouco diferente. Não diria que nós estamos numa situação muito melhor, mas ao menos a condição do clube hoje, que está no processo de recuperação judicial, tem suas contas equacionadas, mas mesmo assim a gente depende aí de estar sempre sobre a coordenação do administrador judicial. Então, o que nós temos hoje é que se manter dentro das condições que nós temos e não gerar mais passivo. Paralelo a isso, nós estamos numa condição hoje que a gente pode, o clube, assumir o futebol também, até mesmo porque os parceiros todos, a gente encerrou os contratos, não renovou os contratos, tanto da base quanto do profissional, porque são ativos que, como é de conhecimento de todos, a gente está em tratativas para a entrada de um possível investidor, e essas tratativas, os ativos do clube têm que estar à disposição para poder ser aportado na SAF. Então, essa necessidade a gente sempre teve do clube agora poder tocar o futebol dentro das condições que lhe é permitido. E dentro desse processo a gente começou aqui, obviamente, com a montagem de uma comissão técnica, e o Tcheco, que está chegando agora para nos ajudar, já era um treinador que a gente já vinha tentando há algum tempo, mas em função da condição que ele vinha, o mercado que ele tinha, então sempre foi difícil a gente tê-lo ao nosso lado novamente. Mas nesse momento aqui a gente conseguiu realmente chegar num acordo junto com o Tcheco, que veio realmente para nos ajudar pelo histórico que ele tem no clube. O Tcheco depois pode detalhar um pouco melhor, mas o Tcheco fez toda a sua formação dentro do clube, então ele começou ali no futsal, acho que, se eu não me engano, desde o sub-9, né, Tcheco? E passou por todas as categorias do clube, tanto no futsal quanto no campo, e hoje está aqui numa condição de poder nos ajudar. Então eu agradeço o Tcheco por isso, por essa parceria, e agradeço realmente a comissão que ele trouxe junto, são pessoas qualificadas que estão aqui para nos ajudar, e eu tenho certeza que hoje nós podemos estar numa condição melhor que estávamos nos anos anteriores. Obrigado a vocês, e eu passo agora a palavra ao Tcheco. Bom dia a todos. Bom, geralmente a gente sempre começa com uma pergunta de vocês, né, mas antes dessa pergunta, quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar voltando para casa, literalmente, né, onde é um clube que abriu as portas para mim desde o futsal, 87, e aí praticamente aí 10 anos de clube de futsal, e aí juntando com a base e o profissional, aí já foram uns 14. Então realmente é onde eu me sinto em casa, é onde tudo aconteceu, tudo começou, e hoje eu me sinto muito honrado e privilegiado de estar numa posição que é o técnico do clube, né? Eu estou emocionado, por exemplo, quando eu fiquei emocionado quando cheguei lá na Kennedy sexta-feira para conversar com o presidente, e entrei no ginásio, senti o cheiro do que foi a minha infância, de ver o social do clube também. E hoje eu me sinto emocionado aqui, por exemplo, de estar na sala de imprensa que se chama Caio Júnior. Tive o prazer de ser o pentacampeão, jogando com ele e com outros amigos que eu fiz no futsal, como por exemplo o Ricardinho. Então para mim é emocionante estar nesse cargo aqui. E aqui a gente não tem como prometer os resultados e acesso de imediato, mas certamente a gente tem como prometer honrar grandes treinadores que, por exemplo, eu peguei aqui no clube como jogador, o Rubens Minelli, Lazzaroni, Antônio Lopes, o próprio Caio Júnior depois fez sua marca, sua história aqui, e me encontro numa situação muito parecida com o Ricardinho quando ele esteve aqui, né, como técnico, né, pegando o time numa segunda divisão do estadual,
conseguiu o acesso. A diferença é que o clube estava numa Série B do Brasileiro também, então tinha recursos e tudo mais para formalizar a equipe, né? Hoje a gente se encontra somente com esse calendário. É um desafio difícil, porque pelo nível do campeonato as coisas podem se equiparar, e uma coisa fundamental para mim, quando eu aceitei esse desafio, é entender essa organização que o clube está passando, as pessoas que estão tocando agora essa gestão, e principalmente a diferença que vai fazer para nós nesse campeonato, que vai ser o torcedor, né? O ano passado não teve torcida pela questão de estar impedido a vir assistir o jogo. Esse ano vai estar. Eu sei que o torcedor está muito carente de assistir um jogo, de ter essa atmosfera, de vir vibrar com o clube, e isso para mim é o que vai fazer a maior diferença. E aos poucos a gente vai trazendo o torcedor novamente para o campo, com o nosso trabalho, tentar resgatar esse clube, reerguer esse clube, porque assim como eu entendo, e alguns atletas que vão vir, o clube não merece esse patamar, mas para isso a gente agora vai ter que subir esse patamar por se encontrar aqui, né? Em cima disso tudo que eu estou falando, talvez um dos maiores desafios que eu vou ter na minha carreira como treinador, mas eu vejo com bons olhos, porque eu estou preparado para isso. Mais de 7, 8 anos como auxiliar técnico, aqui no próprio clube, no acesso, fiquei 6 meses como coordenador, depois auxiliar, e aí depois minhas experiências como treinador me fazem hoje ficar muito, muito tranquilo para realizar esse trabalho com a comissão que eu estou trazendo, e aí sim começar agora esse processo de montar uma equipe com atletas que a gente sabe que é difícil de trazer para um calendário como esse, mas vai agora do nosso convencimento da comissão, do peso da camisa do Paraná e dessa reestrutura que todos nós estamos passando agora para fazer, se Deus quiser, uma história nova para o clube. Fico à disposição de vocês agora para a pergunta. Bom dia, Tcheco. Bom dia, presidente. Tcheco, queria que você falasse, a gente sabe, né, que teu nome até foi ventilado em outros clubes, Série D, Série C do Campeonato Brasileiro. O que, de fato, o que fez, o que te seduziu realmente a acertar com o Paraná, né, nessa temporada para a segunda divisão do Campeonato Paranaense? Para o presidente, queria que você falasse como foi esse acerto, né? Hoje o Paraná, como você disse, vive em um processo de SAF, até teve uma postagem do Fernando também no final de semana. Queria que você explicasse como é que foi esse acerto. Foi uma decisão do Conselho Gestor, teve uma decisão compartilhada, como é que foi esse acerto para trazer o Tcheco? Então, com relação ao acerto para trazer o Tcheco, como eu disse, ele já era um nome de preferência dentro do clube já há muito tempo, mas pelas condições que nós vínhamos, pelas parcerias que nós tínhamos, nós não conseguimos êxito, né, para que o Tcheco estivesse conosco já há muito mais tempo. Mas, assim, com relação a tomada de decisão, essa é uma tomada de decisão do clube, realmente, como eu coloquei, o clube precisa se reestruturar, gerar seus ativos para que possa disponibilizar para a SAF. Então, com relação à SAF, os possíveis investidores, essas tratativas ainda estão ocorrendo. Tudo que é possível ser divulgado, ele consta dos autos, está aberto lá. Então, as demais tratativas, isso a gente, infelizmente, tem aí os acordos de confidencialidade que a gente não pode estar externando sem que haja a oficialização. Então, por enquanto não há nada oficial, nada de definido, o clube tem que continuar operando, e essa é a razão pelo qual a gente definiu pela chegada do Tcheco e já a montagem da equipe, dado a necessidade e o tempo que a gente tem para trabalhar. Então, não havia mais tempo hábil para aguardar qualquer definição. Eu vou procurar sempre ser franco com vocês nas respostas, tá? Na medida do possível, assim que eu entender também o tipo de pergunta. Mas essa aí é uma que eu gostaria de ser muito franco com vocês. É lógico que o patamar que eu atingi ainda, e eu buscando o meu propósito como treinador, que é a elite do futebol, eu tinha algumas sondagens,
principalmente. Foi o primeiro final de ano que eu procurei ficar fora de uma montagem de equipe, porque entendia que precisava de um descanso para minha cabeça. É muito estressante e faz parte do nosso trabalho, mas montar equipe, montar uma pré-temporada e fazer todo esse processo que vocês estão acostumados com o futebol. Então resolvi me dar esse tempo nesse final de ano e assim que surgiu a oportunidade de uma primeira conversa com o clube, o que me chamou a primeira atenção na conversa com o presidente, com o Elton, com os diretores, foi primeiro essa organização que ele está explicando todos para vocês aqui, né? Isso aí, para mim, ela é muito importante. Na minha opinião, está mais organizado de quando a gente estava em 2017 aqui para o acesso da Série A, por incrível que pareça. A segunda questão, o clube era envolvido com empresários e eu não tenho nada contra empresário que está envolvido dentro de clube. Mas para mim é muito difícil de dar certo essas parcerias, porque geralmente os empresários estão com certos interesses e eles estão fazendo o papel deles, né? Mas no momento que não tem isso dentro do clube, os diretores, de uma forma geral, que trabalham para o clube especificamente, e no caso uma comissão técnica pode trabalhar mais alinhado em prol do clube. Hoje a gente está dando a cara a tapa para tentar convencer alguns atletas a vestir essa camisa e reerguer esse clube. Então, todos os atletas que a gente for trazer, é claro que a gente vai encontrar algumas dificuldades, provavelmente não vamos trazer aqueles que os torcedores gostariam, porque é a dificuldade do nosso calendário, né? Os atletas têm todo o direito de aí não pensar na camisa e sim no financeiro, porque tem talvez outros calendários, mas mesmo assim ainda a gente entende que pode trazer alguns jogadores de nível de Série B, de Série A, porque não? A gente está já em conversa, vai do nosso convencimento. E essa questão financeira também ela é muito importante, em que o clube apresenta um plano financeiro para honrar o orçamento até o final do campeonato para os atletas. Isso também é importante. Você trabalhar com folha atrasada é difícil das coisas encaminhar, e isso é um plano que o clube já tem bem traçado. E com muita cautela e com muita calma o clube está vendo essa questão da SAF, que eu acho que para o Paraná Clube ela é eminente, ela é importante, e acho que com a credibilidade do pessoal que está aqui, da comissão técnica que está vindo, mas principalmente dos resultados que a gente imagina que venha para o clube, isso pode ser também bem quisto pela SAF que pode vir. E eu aqui já de antemão também já peço, nesse momento mais difícil do clube, para mim esse é o momento mais difícil que o clube tem na sua história, os empresários paranistas, né, os empresários tricolores, né, que gostam desse clube, que se afastaram por vários motivos, e aqui não cabe a questão o porquê, que voltem agora novamente aqui a tentar formar essa base com essa nova diretoria que está aqui, que eu volto a falar, é uma diretoria do clube. Sem eles, provavelmente o clube ia estar passando um perrengue maior ainda para disputar esse campeonato e talvez, não sei, se teria essa condição real para competir ao nível que todos gostariam. E junto com o torcedor, que vai ser aí com certeza aí a grande válvula de escape para a gente poder ter esse êxito nesse campeonato aí, que é um tiro curto, mas é importantíssimo para nós. Bom dia, gente. Railane, repórter da RPC. Ailton, eu queria que você deixasse bem claro para o torcedor, para a gente conseguir explicar. A decisão de trazer o Tcheco é uma decisão do clube, mas não existe nenhum tipo de insegurança que seja gerada por caso de uma SAF assumir daqui a pouco tempo, e aí esse planejamento que está sendo feito seja jogado no lixo para começar um novo planejamento. Que tipo de insegurança isso traz para o comandante, ou não tem nada disso? Existe já um alinhamento? Como é que a gente consegue explicar isso? E para o Tcheco, você conhece o torcedor, conhece o momento. Como é que é administrar essa situação toda, sabendo que a torcida quer uma reconstrução, que o clube passa por esse momento difícil e que você vai enfrentar uma segunda divisão de campeonato que ano passado talvez se esperava que fosse mais fácil e não foi tão fácil assim, né, com jogos bem equilibrados. Com relação a essa tomada de decisão, ela realmente é uma tomada de decisão do clube, até mesmo porque, com relação aos investidores, que o clube tinha de efetivo, era uma proposta não vinculante,
que ela dependia de um calendário que infelizmente não aconteceu em função dos problemas que é de conhecimento de todos, desde a CBF, então a gente não conseguiu efetivar dentro do prazo. Então aquela proposta, naquelas condições, ela já não existe mais. Então está sendo repensado, analisado qual seria a condição em função do que a gente tem de real. O real que nós temos é o calendário. E baseado nisso, o calendário que nós temos, que é a Série B do estadual, nós precisávamos ter alguém competente que conhecesse a competição, conhecesse o estadual aqui, os atletas que estão aqui, e o nome do Tcheco é sempre um nome bem avaliado, então o importante para nós com ele aqui, para quem vai vir, o investidor que possa chegar, é a gente conseguir esse acesso. Então, é de conhecimento de todos aí, até pela condição do clube, que o Tcheco, ele teve sim uma boa avaliação por ambas as partes, então não é só o clube que queria ele já anteriormente, mas ele também no mercado ele é bem conceituado e pode nos ajudar. Então esse é o entendimento que existe, mas a decisão hoje é do clube, até mesmo porque, por não ter uma proposta vinculante efetiva, um possível investidor, ele nem teria como opinar muito, porque quem tem mais força para opinar aqui é o administrador judicial e não um possível proponente de uma proposta. Sobre a questão do torcedor, né? Uhum. Bom, também uma resposta para mim ser franco com todo mundo, obrigado pela pergunta, daí eu já também deixo bem explanado sobre essa situação, né? O torcedor paranista, ele com certeza, né, tá muito carente de vir assistir o jogo, tá numa expectativa muito boa pela montagem da equipe. Na primeira conversa que nós tivemos com a direção do clube, foi eu acho que umas 2-3 semanas atrás, se não me engano, sem oficialmente estar acertado, porque só foi uma conversa para mim entender o que era o que o clube está passando, como é que é essa organização, para mim ter essa confiança para vir também. Por trás dos bastidores, né, eu e minha comissão começamos já a mexer os pauzinhos para tentar já mobilizar um esqueleto de time ou de elenco, né. Então, desde então, a gente já está se preparando para isso aqui já. Quando firmamos o contrato sexta-feira com o presidente, com o clube, já temos aqui em azul o pessoal que é do clube, o de vermelho são jogadores que a comissão técnica conhece, com quem já trabalhou, com quem está observando, para a gente poder agora fazer as tratativas iniciais de trabalho, né? Esses atletas, é uma coisa que o torcedor tem que entender nesse momento agora, né? Esses atletas, a gente gostaria de trazer jogadores prestados da elite do futebol, um Grêmio, que a gente tem uma certa intimidade com alguns diretores, seja do Curitiba, seja do São Paulo, do Corinthians, onde a gente tem contatos, tudo, mas é muito difícil um atleta sair de uma elite de futebol, por mais que não esteja sendo utilizado nas suas equipes para vir disputar uma Série B de estadual, né? E nesse sentido o torcedor tem que entender que nós vamos buscar o que é melhor para o clube, dentro do nível que a gente se encontra, e essa confiança a gente pede para eles agora. Então são jogadores que a gente está tentando buscar, que a gente já trabalhou em algum momento, ou que nós conhecemos de outros carnavais jogando contra, né? Ou observando desde que a gente teve a primeira tratativa com o presidente. Eu e o Cássio, treinador do goleiro, já assistimos 2-3 jogos aqui do Paranaense. Hoje à noite nós estamos indo lá para Joinville para ver Chapecoense e Nação, que pode ser que tenha algum jogador interessante dentro desse mercado para nós. Mas ao mesmo tempo nós estamos tentando seduzir alguns jogadores conhecidos do torcedor, que já teve passagem aqui pelo clube e passagens vitoriosas. Outros talvez não tiveram aquela passagem que foi bem quisto naquele momento, mas para a divisão são jogadores que podem nos ajudar. Então, às vezes, o torcedor ter um pouquinho essa paciência, mas acima de tudo que eu peço essa confiança nos nomes que a gente vai trazer, porque não é tão simples pela condição financeira, pela questão principalmente do calendário que o clube está passando, mas a gente pode convencer pela camisa, pelo o que pode vir pelo futuro, que é um acesso para a Série A, e aí valoriza-se mais ainda os jogadores, porque a camisa do Paraná tem esse peso,
E em cima disso aqui, a gente já está trabalhando para que realmente essa pressão seja para o time adversário e não teoricamente para nós, principalmente se tratando dos jogos em casa. Daí. Bom dia, Tcheco. Bom dia, presidente. Matheus Santana, da Jovem Pan News. Em primeiro lugar, boa sorte no novo desafio de vocês. Tcheco, você foi um jogador muito conhecido no meio do futebol. Além da sua parte técnica, pela sua vontade, pelo seu espírito como jogador, gostaria de saber de você, se numa competição como essa, segunda divisão do Campeonato Paranense, esse é o tipo de espírito que os atletas têm que ter e qual a sua ideia de jogo, que o torcedor pode esperar do teu time. E para o presidente, gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre essa busca por atletas. É claro que tem a parte financeira toda, mas qual que é o perfil de atleta que vocês estão buscando? Os atletas mais experientes para jogar essa segunda divisão de Campeonato Paranense, oportunizar aos atletas da base também alguma oportunidade nesse ano no profissional do clube? Vou responder o primeiro agora. A questão... o perfil, né? Não, a minha primeira experiência como treinador foi na segunda divisão do Catarinense, então eu tenho uma ideia mais ou menos já como é que é. O ano passado eu acompanhei o Paraná, o Cássio estava aqui também, então a gente troca muito de detalhes sobre essas situações, e entendo que é um nível que, acima de tudo, é muito físico. A qualidade ela vai se prevalecendo mais para o final do campeonato, dentro da sua qualificação de nível, né? Mas na semifinal e final que o nível melhora mais, e a gente tem que cuidar com essas características, né? Um perfil de time alto, porque vai ser muita bola parada, principalmente jogos no interior, situações que os times adversários vão buscar contato para gerar uma falta, um escanteio, e aí as bolas paradas sempre levam perigo. A gente tem que se preocupar com esse estilo de jogo e força física também, com certeza. E dentro disso, eu sempre associo, e vou tentar associar a um dos trabalhos que eu passo, que é propor o jogo. Nós temos um campo aqui muito viável para isso, então eu vou exigir muito isso da minha equipe, a questão de propor o jogo e ser bem organizado, porque eu não abro mão disso nunca. Das equipes, quando eu joguei, e a maioria que eu tive êxito, sempre teve esse carinho, essa característica de todos os treinadores, e é uma coisa que eu quero trazer para o meu trabalho também. E você tem que aliar a competitividade, tem que aliar a organização e a competência também individual de cada um, né? Quando a gente fala em competir e ter esse espírito, já visto o que aconteceu no jogo ontem do Palmeiras e Corinthians. Tem que ter isso realmente enraizado em cada um individualmente, que é uma frase que eu sempre falo, né? Você individualmente, tendo um espírito bom ou jogando bem tecnicamente, você contagia os outros atletas e o coletivo fica muito forte. Então esse espírito aí a gente não vai abrir mão mesmo. E uma pergunta que você fez para o presidente, mas eu já posso te responder por mim, os contatos que a gente já está tendo com alguns atletas, está tendo uma boa aceitação, mas é uma pergunta que eu sempre faço. Antes de mais nada, você tem que querer vir. Não adianta vir por vir, ou porque é uma camisa do Paraná, ou está pensando um lado financeiro que no momento o clube não comporta. Primeira coisa, quer vir, quer sentir a atmosfera do torcedor, está a fim de jogar na Vila Capanema com pressão para o time do adversário, quer fazer parte dessa reconstrução? Quero. Então a gente passa para as próximas tratativas para tentar realmente começar a construir o elenco. E com relação à pergunta que você me fez, o perfil da montagem do elenco, realmente eu acho que o Tcheco é a pessoa mais indicada, mas o que eu posso te dizer é que realmente a gente vai ter que ter uma mescla aí. Atletas experientes, atletas com potencial e alguns garotos da base que a gente tem, que já está no elenco, que inclusive ontem a gente teve a oportunidade, o Tcheco teve assistindo um jogo treino dos garotos que estão aí, que podem ser reaproveitados. Então a tendência é ter um elenco não muito expressivo, não muito grande, mas ter peças suficientes para cada posição e ter essa mescla aí, porque vai ter jogos que vai exigir um pouco mais, aí os mais novos podem ajudar. Eu acho que o restante da parte técnica, o Tcheco está mais capacitado para responder. Bom dia, Robert Souza, da Rádio Transamérica. Robert. Eu queria que você falasse um pouco da eliminação do Cascavel diante do Paraná na Série D de 22. O quanto aquele jogo te marcou
e o quanto você tem isso na memória, claro, usando o Paraná na divisão de acesso, né? Transformar toda aquela pressão que você sofreu e fazer a Vila Capanema estar daquela maneira quando o Paraná estiver jogando na fase final já da competição, claro, conseguindo a classificação, e o quanto a sua imagem no futebol, a imagem que você tem como treinador, como você tem com ex-atleta, pode ajudar, auxiliar o clube a trazer jogadores que talvez não conseguiria trazer se não fosse a sua pessoa. O Cascavel, para mim... Oi. O Cascavel, para mim, ele é um clube muito especial, porque foram 2 temporadas ali, para mim, não o resultado final, o que o clube gostaria. Perdemos um título invicto no estadual, né? Nunca vi isso na minha vida. Ia ser o primeiro clube do interior a conquistar um título invicto em todos os estaduais do Brasil, e a gente perdeu nos pênaltis pro Londrina. Naquela temporada perdemos 2 partidas, né? Que foram na Série D, também na fase de mata-mata. E no segundo momento com o clube, a gente tinha um calendário recheado com Copa do Brasil e tudo. Isso em um certo momento atrapalhou pela questão de logística, mas fizemos ainda um bom campeonato paranaense. E na Série D, vocês não vão recordar, mas até aos 48, 49 da última partida da fase de grupo, nós não estávamos pegando o Paraná Clube. Aí eu não me lembro que gol que aconteceu na rodada, eu não vou me lembrar agora, que fez a gente se cruzar. E aí o destino, pela minha história, acabou pegando o Paraná Clube num jogo lá em Cascavel, que no meu modo de ver, a gente fez uma grande partida, mas não conseguiu concluir em gol. A gente poderia ter um resultado muito melhor em termos de gols. E aqui foi um jogo tão equilibrado para ambas as partidas, ambas as equipes, que o Paraná acabou perdendo um pênalti durante os 90 minutos, e depois que o Paraná perdeu o pênalti, nós perdemos um gol 2-1 na reta final do jogo. E aí, para minha dor também como técnico, nas cobranças de pênaltis, nós estávamos 2 cobranças na frente do Paraná para concretizar, né? Era só fazer um dos gols que a gente passaria de fase. Acabamos perdendo os 2 pênaltis, aí o Paraná acabou passando. O que fica para mim sempre desses trabalhos, quando eles não são concluídos, uma questão de resultado? Você tem que avaliar, você tem que fazer uma avaliação, como é que foi a sua performance, a sua convicção, e é isso que me mantém a prosseguir nesse modelo de trabalho que eu falei aqui, que é propor um jogo, ter esse espírito de competitividade e tudo mais. Trazer para esse clube aqui, que eu senti contra, como treinador, o que foi aquela pressão também, para a gente perder aqueles pênaltis, para a gente não fazer aquele gol, que eu acho que uma coisa que eu vou tocar muito aqui, é a pressão que o torcedor pode fazer nos times adversários, e é uma convocação que eu faço sempre para os torcedores virem. Vão ser, a princípio, 5 jogos em casa na primeira fase, possivelmente, e mais os mata-matas, se Deus quiser, a gente chegando lá. Então é o único calendário que o torcedor tem para vir. Então que venha, traga a família, faça essa pressão, para que a gente possa, que dessa vez eu possa sentir a favor agora como técnico, né? Já senti como do jogador, sendo tetra e pentacampeão aqui, agora eu quero sentir como treinador essa pressão a favor. Então acho que isso pode ser muito peculiar, pode ser um diferencial, e é um trunfo que eu acho que o clube tem para diante das outras equipes, para a gente conseguir esse acesso aí. Tcheco, bom dia. Gabriel Harry, canal do Carrica e Portal Bem Paraná. Queria que você falasse um pouquinho sobre como a tua experiência como jogador vai trazer benefícios para os atletas que já estão aqui no clube ou que ainda vão chegar, isso no decorrer do campeonato, até porque o torcedor ele é carente hoje de vir para o estádio, como você falou, carente de títulos, é um torcedor realmente muito apaixonado, fiel ao clube. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre a tua experiência dentro do campo, agora do outro lado, né, comandando um elenco, como que isso pode agregar, e para o presidente, se tem alguma ação de marketing para trazer realmente o torcedor, né, plano de sócios mais atrativos, um pacote para esses 5 primeiros jogos no campeonato estadual, como que a diretoria pensa nesse trazer o torcedor para dentro da Vila Capanema, tão importante como vai ser o torcedor? Eu vou te aproveitar a tua pergunta também, que daí já complementa ao do Porto, que eu não acabei finalizando, sobre a questão aí da experiência como ex-jogador e aí como treinador, né?
Ela ajuda muito. Nesse momento, né, desde que a gente começou a conversar, e eu já passei para vocês que estou conversando, vamos falar o português claro, estou tentando adubar o terreno para os atletas virem. Eu estou sendo também como se fosse um manager lá na Europa, né? Lá essa cultura é assim: o treinador trata com os jogadores uma possível vinda para cá, enquanto nós, como clube aqui hoje, estamos já viabilizando um profissional dessa área para fazer os contatos com os atletas, né? Então, quando eu estou ligando para esses atletas, estou conversando com eles, explicando exatamente o que o clube está passando, a estrutura que nós temos com o CT, que é muito boa, e tudo isso que a gente está conversando sobre o torcedor, os atletas gostam primeiro que liguem para ele, né? Quando eu era jogador, quando um treinador me ligava com interesse, faz diferença. Então eu trago isso como uma experiência também, né? Isso cativa, mostra a importância que o atleta tem dentro do teu propósito de trabalho. Isso faz muita diferença. Isso estou falando até extra-campo, né? Dentro de campo ali, a gente tem as nossas artimanhas como ex-jogador, a gente sabe entender a dificuldade que o jogador tem, sabe entender a qualidade que ele tem, a gente sabe as manhas que eles estão tendo, não, a gente já corta essas manhas na hora, mas acima de tudo, assim, é uma relação muito sincera e muito honesta que a gente tem que ter com eles, porque quando você não tem essa relação, as coisas também começam a se corroer, com uma gestão de grupo, uma gestão de caráter e de tudo mais, né? E uma coisa que eu sempre fiz prevalecer na minha carreira como jogador e como técnico, isso aí eu nunca vou abrir a mão, é do meu caráter e da minha dignidade, falando olho no olho e não prometendo aquilo que a gente não pode cumprir e sempre tentando fazer o melhor especificamente para o clube e consecutivamente para o atleta. Vou dar um exemplo muito, muito específico e já passo para o presidente. Teve atleta que falou assim: Tcheco, eu estou muito afim de trabalhar com vocês, a gente conhece o trabalho de vocês, da comissão, nesse clube seria fantástico, porque a gente quer sentir essa energia da torcida, tudo. Caso eu tenha uma proposta irrecusável para mim ir, um dobro de salário, uma coisa nesse sentido, você pode me liberar? Lógico que eu te libero. Eu entendo o lado do jogador também, porque eu não vou querer que ele fique aqui pensando no clube que ele poderia estar. Então a gente tem esse feeling. Alguns podem pensar ao contrário, e eu respeito totalmente, mas eu, como já estive daquele lado lá, eu entendo o lado do jogador, por isso que quanto antes a gente fizer um pré-contrato, a gente ter essa certeza de tal jogador, a gente conseguir montar esse esqueleto, para nós também é benéfico no sentido de segurança também. Com relação ao torcedor, ao paranista, sem dúvida ele é o maior ativo intangível desse clube. Esse clube só está de pé hoje ainda em função do seu torcedor. A festa que o torcedor faz, mesmo o ano passado, sem a possibilidade de entrar no estádio, eles estavam aqui no entorno da Vila Capanema, recebendo os atletas, dando apoio, viajando. Então, ele é o diferencial desse clube, isso sem dúvida, e é em função dele que esse clube ainda está de pé. E a gente tem pensado o marketing aí, não só o conselho gestor, mas junto com o conselho deliberativo, que tem dado algumas opiniões, algumas sugestões. A gente está pensando, sim, numas ações de marketing, que até não seria bom a gente estar divulgando sem ter as coisas concretizadas, mas vai ter, sim, algumas ações para manter o nosso torcedor sempre com aquela chama viva e poder estar sempre no estádio conosco e manter essa pressão que o Tcheco disse que sentiu aqui quando o Cascavel veio e muitos outros clubes sentem também. Então nós vamos ter isso e ao longo do tempo, aí, à medida que for se aproximando a competição, a gente vai começar a fazer os lançamentos, as divulgações para ter essa participação sempre efetiva do nosso torcedor. Eu queria que você detalhasse a comissão técnica que você falou que vai trabalhar com você, Tá. depois vocês já trabalharam. Já trabalharam comigo, o Cássio trabalhou aqui no passado e já trabalhou comigo também no Azures. O Zé Luiz
trabalha comigo desde o meu início como treinador. Preparador físico eu só não vou ainda anunciar porque ele está em outro clube e está acabando o contrato dele por uma questão ética, então logo estará com a gente, mas está fazendo já parte do planejamento e já está em contato com todo o pessoal do clube sobre estrutura e tudo mais, e então está bem desenhado, tá? A minha última mensagem aqui, eu queria falar diretamente com o torcedor, é que eu acredito que o mundo ele é feito para os corajosos, para os audaciosos, tem que ter um pouquinho de maluquice para aceitar grandes desafios, mas acima de tudo, nesse contexto tem que ter paixão também, tem que ter carinho, respeito e se entregar, e isso é o que a gente está proposto a fazer aqui no clube aqui. Não vai ser mil maravilhas, nós vamos encontrar dificuldades durante as partidas, durante o campeonato, mas acima de tudo, apostem, confiem de quem está na direção, de quem está no clube. Eu aposto muito no trabalho da comissão, dos atletas que a gente vai trazer. Eu poderia estar numa outra série, poderia. Para mim, essa é a série mais importante agora da minha vida, da minha carreira, tenho certeza que do presidente e de todos os diretores. Então, eu quero que o torcedor realmente venha para fazer aquele apoio que eu sempre senti como atleta, quando vim como adversário, para a gente conseguir um novo propósito para o clube. O clube precisa, necessita, e eu não vou fazer disso um peso para os atletas, tá? Isso aí vai ser uma questão mais externa. Os jogadores sabem da responsabilidade que vão ter para a gente conseguir esse acesso aqui, e a gente vai galgando jogo a jogo, passo a passo, sem atropelar as ideias ou a expectativa de todos que tem externamente. Mas internamente vai ser bem tratado com bastante carinho, com bastante cautela essa questão, mas que o torcedor venha nos apoiar e encher a Vila Capanema, que a gente vai necessitar. O presidente foi muito feliz, é o nosso maior trunfo, né? Desde que o clube é clube, o torcedor sempre foi e vai ser o maior trunfo que a gente tem nas nossas competições, tá? Obrigado por vocês aparecerem hoje aqui, pela gente poder explicar aqui toda a situação do clube, que Deus os abençoe na próxima temporada e que vocês sejam bem-vindos sempre aí. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu.